A paz do Senhor Jesus nessa manhã, meus irmãos. Irmão, o que eu quero deixar aqui para a meditação dos irmãos é que muitas das vezes a pessoa diz que conhece a Deus, né? Mas não basta conhecer a Deus, tem que aceitar Ele como Salvador e andar na sua sã doutrina e na obediência. E em santidade, porque a qual não verá Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela fala bem claramente com nós. Aqui eu vou deixar um versículo para a meditação dos irmãos, para os irmãos meditar e refletir. Diz assim: porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, mas não de paz. Essa palavra, irmão, significa que muitas das vezes a pessoa não serve a Deus, mas tem temor e tremor, mas não tem paz em si. Por quê? Porque ele não aceitou Jesus como único Salvador. Porque a paz só está em Jesus. Só quem tem paz é quem tem Jesus. Quem não aceitou Jesus, quem não obedece à palavra de Deus, não anda na doutrina, não anda em santidade, ele não tem paz. Ele não pode dizer que tem paz. A própria palavra aqui está dizendo que não tem paz. Ele tem temor, ele teme a Deus. Ele tem temor e tremor. Eles fazem as coisas erradas, têm medo de ser castigado, igual muitos crentes que andam de qualquer maneira na presença de Deus, mas não tem paz nele, porque ele não anda direito com Deus, ele não obedece à palavra de Deus, não segue como está escrito, como devemos seguir a pisada de Jesus Cristo. Ele pode ter temor, tremor, mas não tem paz, porque ele não aceitou Jesus. Por que ele não tem paz? Porque Jesus é o príncipe da paz, é o Cordeiro de Deus. Então, para você ter paz, você tem que aceitar Jesus como único Salvador, porque aí a paz entra em você, porque Jesus é a paz. Porque lá na frente Mateus fala que vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tem muitos exaltados, querendo pregar a palavra de Deus de qualquer maneira, gritando, soberbo. Não aprendeu com Jesus, tem que aprender com Jesus. Então, meus irmãos, muitos aquele que não aceitou Jesus, que eu tenho experiência disso, que eles falam assim, eu tenho Deus. Ele acha que ele tem Deus, mas Deus não tem ele não, porque Deus não participa da iniquidade. Deus é santo, ele não vive no pecado. Se você vive no pecado, você pode dizer que tem Deus, falar com a sua boca, mas a gente tem que ouvir Deus responder a resposta certa, falar que ele também tem você. Porque Deus só tem você quando você aceita Jesus como o único Salvador, porque Jesus é o intermediante. É ele que veio para nos enviar até o Pai. Se você não aceitou ele, você não tem um pai. Quem tem um filho tem um pai. Quem tem um pai tem um filho. Então, para isso, tem que aceitar o filho. Então, meus irmãos, a pessoa às vezes teme a Deus, tem temor. Até muitos crentes desobedientes, ele teme a Deus, ele faz aquilo, ele sabe que está errado, ele sabe que não está agradando a Deus, que está aborrecendo a Deus, ele tem medo de ser castigado. E ele não tem paz. Por quê? Mas ele aceitou Jesus, mas não obedeceu a palavra de Jesus. Então a paz de Jesus não entrou nele. A paz de Jesus só entra naquele que anda em santidade, em doutrina e obedece. Aquele que vive padecendo pelo nome de Jesus. Por amor de mim, vós padecerá. Está escrito isso. Serão perseguidos, serão caluniados. Padecerão por amor de mim. Está escrito na palavra de Deus. Então tem muitos aí que dizem que é cristão. Crente eles são, porque crente até o diabo é. Então todo mundo pode ser crente. Mas cristão, só aquele que segue a Jesus. Irmão, aí ele fala que tem paz, e não tem paz nele. Não há paz nele. Então ele tem temor e tremor. Ele faz as coisas, está errado, ele sabe que está provocando ira a Deus, ele pode ser castigado. Ele até tem temor de Deus, mas não obedece. Não adianta nada. Eu tenho medo de ser castigado, de estar fazendo as coisas erradas, mas continuar no erro.
permanecer no erro, não adianta. E não há paz. Você pode ver que todos aqueles que andam em pecado, cristão ou não, que está em pecado diante de Deus, ele não tem paz. Por que ele não tem paz? Porque Jesus não entrou nele. O Espírito Santo de Deus não está nele. Ele é um crente de qualquer maneira, ele está vivendo de qualquer maneira. Ele é o escandalizador da palavra de Deus, mas não há paz nele, ele só vive atribulado. Você vê que tem muitos cristãos atribulados, porque ele conhece a verdade, mas não obedece. E é escrito na palavra, é melhor não conhecer o evangelho do que conhecer e não obedecer. É melhor amarrar um mó, quer dizer, uma pedra grande, e se lançar nas profundezas do mar, do que conhecer o santo evangelho e não obedecer. Muitos cristãos que andam de qualquer maneira, que andam em pecado, ele não tem paz. Aqui a palavra de Deus nos ensina, porque assim diz o Senhor: ouvi uma voz de tremor e de temor, mas não de paz. Deus vê muitas pessoas clamando ele, pedindo misericórdia com temor e tremor, mas ele vê que não há paz naquela pessoa, porque ele está em pecado. O Espírito Santo de Deus não participa, porque ele é santo, já diz Espírito Santo, ele é santo. Então, muitas das vezes, Deus vê em nossas vidas temor e tremor, nós tememos a ele, mas não obedece, irmão. Tem que temer e obedecer. Você vê que tem gente que é muito bravo, mas quando ronca uma trovoada que dá aquele estalo, ai meu Deus, tem misericórdia de mim. Já criou temor e tremor ali. Mas não tem paz em si. Ele é atribulado, porque ele não recebeu o príncipe da paz, que é Jesus. Para receber Jesus, tem que andar dentro da palavra que ele nos deixou, obedecer, andar na doutrina e na obediência, irmão. Não adianta você temer e ter temor e não obedecer a Deus. A obediência produz a paciência e a esperança, a perseverança. Então, irmão, nós temos que perseverar na sã doutrina de Deus. Nós temos que não só ter temor, mas também ter paz em nós. Porque aquele que tem paz, ele tem Deus, porque Deus é de paz. Deus não é de confusão. Então, muitas das vezes, a pessoa anda atribulado, certos cristãos mesmo, porque o que está faltando na vida dele? Um conserto, reconciliar com Deus. O que eu não canso de falar, dentro da igreja hoje tem mais desviado do que no mundo. Por quê? Porque nem todos que estão ali estão na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, não, irmão. Por que tem mais desviado dentro da igreja do que no mundo? Porque muitos são perseguidos aqui no mundo para não morrer e corre e se esconde atrás da Bíblia. Mas a Bíblia não é verte para você se esconder atrás dela, né? Ela é luz, cedo ou mais tarde cai à tona, vem a realidade, te mostra que você não é aquilo. Porque a pessoa cansa de dar volta nos irmãos aqui fora, o 7-1, vai para dentro da igreja para aproveitar da boa fé dos irmãos, para enganar os irmãos. Tem muitos ali que estão se escondendo porque aqui fora estão querendo matar eles. Eles aceitam Jesus de fachada por temor, por ter medo de morrer, mas não tem paz nele, porque ele não aceitou Jesus de coração. Ele está ali se escondendo, porque a pessoa fala assim, não, tem muitos que falam assim, ele é crente agora, está em paz, não vou fazer nada com ele não. Deixa ele para lá, ele se converteu, mudou. Ele se esconde atrás da palavra, dá a volta no irmão. Os ministérios hoje são assim, irmão. Por isso que eu falo, tem mais desviado dentro da igreja do que no mundo, porque estão correndo para a igreja agora. Estão virando bagunça, não estão obedecendo a palavra de Deus. Por isso que não há paz em certos irmãos. Estão querendo se esconder atrás da palavra de Deus, mas cedo ou mais tarde serão ceifados. O ímpio não permanece na congregação do justo. Deus lança fora. Por isso que a palavra de Deus, ela fala, aqueles que saem, ela fala claramente, saiu do meio de nós porque não é de nós. Porque se fosse não saía, ficava. Porque sou enganador, Deus tira. Porque atrapalha o crescimento da obra de Deus. Nós temos que ter cuidado com os falsos obreiros, obreiro fraudulento,
que estão dentro da igreja para tirar proveito dos irmãos, mas não estão para seguir a Jesus, não por causa da salvação, mas por causa da, igual aquele povo que seguia Jesus. No outro dia, quando Jesus atravessou a margem do mar que voltou, a multidão recebeu ele. Aí ele falou: vós me segue, não pela palavra, mas sim pela comida, porque Jesus tinha multiplicado o pão no outro dia e eles saciaram. Então, muitos seguem a Jesus pela comida. Muitos vão para dentro da igreja, irmão, para os irmãos ajudar. Eu falo porque tenho conhecimento disso, eu vivo isso 24 horas. Quando os irmãos chegam dizendo, todo quebrado, eu estou precisando de ajuda, eu sei, a gente ajuda porque a gente tem amor no coração, a gente não gosta de ver ninguém sofrer. Mas sabendo que ele vai para ali só para tirar proveito. Na primeira oportunidade que ele crescer materialmente, que Deus abençoe ele, ele já sai fora da igreja, não quer mais nada com Jesus. Aqui muitos já foi para a igreja, ganhou o fogão, ganhou o bujão. Aí depois, quando foi abençoado, que teve tudo, falou assim: eu não quero mais nada com Jesus, não vou mais para a igreja, não quero mais nada com a igreja, porque ele já conseguiu o que ele queria. Tá igual aquela multidão que seguia Jesus. Muitos vão para a igreja, irmão, para ter as coisas, para obter, porque sabe que os irmãos têm amor e ajuda. Nem todos que estão ali estão buscando a salvação, estão buscando o interesse. Tem muitas pessoas que vai para a igreja, não aceita Jesus, só vai para os irmãos ajudar em alimento, em móvel. Depois que os irmãos ajudam, quando ele ganha a bênção, ele divide compartilhar com os irmãos, ajudar o outro, porque ele foi ajudado pelaquela pessoa. Amanhã depois aquela pessoa que ajudou está parada, ele divide ajudar a pessoa, não, ele vai beber, vai cheirar, vai fumar. Então hoje em dia, irmão, o que eu falo, tem muito desviado dentro da igreja, mais desviado dentro da igreja do que no mundo. Porque muitos que estão aí, nem todos são cristãos. Como está escrito na palavra, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor herdará o reino do céu. Porque muitos vai para ser beneficiado, não para beneficiar a obra de Deus. Depois, quando ele arruma um emprego, ou ele não quer mais nada com Jesus, ele abandona. Ele nunca teve com o coração dele em Deus. Como Jesus fala: vós me honra falsamente com seu lábio, mas o seu coração está longe de mim. Muitos estão dentro da igreja, mas o coração dele está longe de Deus. Temos que tomar cuidado com esses irmãos quando chegam, olhar bem para ele, ver se ele quer responsabilidade mesmo com Jesus, para não te escarnecer do povo de Deus, que há muito escarnecedor nos dias de hoje. Irmão, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, que os irmãos lê mais a Bíblia, para pegar mais conhecimento. O versículo que os irmãos não entenderem, pede o Espírito Santo de Deus para ensinar, que ele revela. Pede o Espírito Santo de Deus para abrir o conhecimento, E que seja firme na presença de Deus até a volta de Cristo, porque Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Só vai subir aquele que tiver em santidade, hein? Se tiver de qualquer maneira, irmão, vai virar lenha na fogueira eterna. Então, irmão, permanece na posição que Jesus te chamou, porque Deus é contigo nessa manhã. Que a paz de Deus reina no seu lar, no seu coração, na sua família. Jesus te ama, fica na paz do Senhor Jesus, amém?